Glória a Deus. É bom demais, né, queridos, louvarmos ao Senhor Jesus, adorarmos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que Deus nos tem permitido como sociedade nesses dias, talvez mais do que antes, é a oportunidade de passarmos mais tempo com as nossas famílias. Alguém tem passado mais tempo, ou com marido, esposa, filhos, enfim, vô, tio, sei lá, com alguém de família, assim? Muitas pessoas. E eu queria te dizer que a família é uma instituição das mais antigas fundadas por Deus, que ela já existia lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden significa Jardim das Delícias. Muita coisa mudou depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden, mas a união entre um homem e uma mulher formando um casamento, ela se manteve, ela continuou. E depois veio o dilúvio, e no dilúvio muita coisa foi destruída, mas a família, ela se manteve, ela continuou. Agora, é estranho porque na Bíblia nós encontramos histórias de grandes homens de Deus que mudaram o mundo da sua época, mas tiveram grandes problemas familiares. Porque a Bíblia, ela não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro de realidade. E o único personagem que, nascido de mulher, digamos assim, que você vai encontrar que manteve-se em total perfeição foi Cristo. Porque sendo Deus, veio como homem e habitou entre nós. As demais pessoas, você vai encontrar algum tipo de dificuldade na vida dela. E não foi diferente com homens como, por exemplo, Davi, Samuel. Pessoas que mudaram o mundo, mas tiveram grandes problemas familiares. Porque o diabo sabe que para tentar transformar toda uma sociedade, basta que ele transforme como vivem as famílias. Porque tudo que um dia acontece de forma micro nas famílias, um dia vai acontecer de forma macro na sociedade. Como que o reino de Deus é implantado quando nós implantamos o reino de Deus dentro de casa, na nossa relação com as pessoas que moram conosco? Porque se todos fizermos isso, todo o ambiente, toda a estrutura, toda Caxias do Sul é transformada. Amém, queridos? Texto base de hoje, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. E nós vamos falar um pouco sobre a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Ora, fé e amor são dois princípios básicos do cristianismo. E uma coisa, ela não funciona sem a outra, elas são interdependentes. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo. É através da fé que somos salvos, é através da fé que permanecemos salvos. A fé é a base. É como, digamos assim, o nosso espírito. Mas a fé sem amor é como um espírito sem um corpo. Porque é através do amor que a fé atua. E esse texto diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Diga assim, a fé que atua pelo amor. Porque se supõe-se que uma pessoa tem bastante fé, mas não tiver amor, ela pode ser violenta demais, rude demais. Mas a fé verdadeira de Deus, ela se manifesta através do amor. A atitude da fé, o manifestar da fé, ela atua através do amor. Amém? E se temos que ter uma marca como igreja, é o amor. Essa tem que ser a nossa marca. Esse tem que ser o nosso DNA. Deus é amor, diz a Bíblia. E nós temos que ser um amorzinho. Amém? Nós temos que ser amor. Nós temos que expressar amor. Eu orava ali atrás, junto com alguns irmãos, antes do culto. E orando eu disse, Deus, já que a gente não pode abraçar, já que a gente não pode
né, nem mostrar o sorriso no rosto. Então, pelo menos através dos nossos olhos, as pessoas sintam amor. Dá até para brincar com Deus dizendo, né? Nem que seja na cotoveladinha. Que as pessoas sintam esse amor. Amém? E o primeiro lugar onde esse amor precisa, essa fé e esse amor, eles precisam se manifestar é dentro da nossa casa. É com as pessoas que amamos. Se eventualmente alguém que está aqui ou nos assiste mora sozinho, bom, mas você tem algum parente com certeza. E nós precisamos, ou alguma pessoa próxima, nós precisamos expressar amor, começando por aqueles que estão mais próximos de nós. Amém? Que fé é essa que não consegue expressar amor àqueles que nos rodeiam? A sua fé, ela tem que funcionar primeiro para a sua família. Ela tem que... E como que nós podemos expressar esse amor? Uma das grandes chaves para expressar o amor é o serviço. Quando Jesus ele veio à terra, ele falou que maior é aquele que serve. E ele, sendo o maior de todos, se colocou como servo de todos. Amém? Então, quando nós começamos a servir as pessoas que moram conosco, nós estamos começando a expressar o amor. E expressar o amor é uma prova de que a fé que nós temos, ela é real. Porque a nossa fé, ela não pode ser uma leviana utopia que só funciona dentro da cabeça, acreditando em coisas e sistemas e falando coisas, mas não muda a nossa maneira de tratar os outros, a começar dentro de casa. Ora, nós não podemos encenar na hora da célula. Vai ter célula online hoje. E aí você faz uma cara de bonito, bota um sorriso, mas depois e antes quebra o pau em casa. Nós não podemos fazer assim. Nós temos que ter uma transformação. Amém, queridos? Uma transformação. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 7, 32 a 34, você não precisa abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 7, 32 a 34, ela diz assim: eu gostaria de vê-los livres das preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. O Paulo fala assim, quem casar vai arrumar uns probleminha para resolver. Não é verdade? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Irmãs, essa é a hora de você fazer. Diz aqui que o homem casado ele tem que se preocupar em como agradar a sua mulher. Uau! E está dividido. Agora, tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se das coisas do Senhor para serem santas em corpo e espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Então, a partir do momento que você casa, o seu primeiro ministério, digamos assim, externo, né? Não a sua adoração para com Deus, mas o que você tem que fazer com as pessoas ao redor, a primeira coisa quando você casa é agradar o seu cônjuge. Isso é servir a Deus, isso é amar a Deus. Porque não nos adianta muito servir todo mundo da célula, servir todo mundo da igreja, servir todo mundo do serviço, mas ser um monstro dentro de casa. E não alcançar nem um copinho de água. Eu ia dizer gelada, mas não rola hoje em dia, né? Está muito frio. Nem um canequinho de chazinho, de café, sei lá. Um chimarrão. Pega mal falar chimarrão aqui, ô Adilson. Dentro de casa. Mas não cai bem, gente. A nossa fé, ela tem que começar a funcionar para dentro de casa, na nossa relação com os nossos filhos. Se você mora com seus pais, com o seu cônjuge, com as pessoas mais próximas. Se ela não funcionar ali, a tua fé está com problema. Porque o mecanismo de manifestação da fé é o amor. E a gente enxerga o amor através do serviço. Você está servindo as pessoas da tua casa? Você é um servo da tua casa?
Então é necessário que você aplique fé para que você se torne um marido melhor. E que mude aquelas coisas que tanto irritam a tua mulher. Pode dar um glória a Deus, tá? Você também, fica à vontade. E que você possa se tornar alguém mais parecido com aquilo que agrada a ela. Eu consegui emagrecer para agradar ela, porque ela disse que eu gordinho ela não estava curtindo muito. Mas ela disse que ela curte mais com cabelo do que sem, aí eu não estou dando jeito. Então, eu já usei minoxidil, não funcionou, já orei e não funcionou ainda, por enquanto. Então, eu estou pensando, o que eu vou fazer? Mas o casado tem que se preocupar em como agradar a sua esposa. Tem que pensar, Deus quer que você pense como agradar a sua mulher. A primeira coisa que a tua fé tem que funcionar é que você se torne mais agradável para a tua mulher. Amém? Eu achei que as irmãs iam ser mais corajosas nesse amém. Amém? Agora o contrário também é verdade, né, irmã? Por favor. A tua fé tem que funcionar para que você seja mais amorosa com seu marido. E que você se torne mais agradável para ele. Você o sirva. A Bíblia diz, sirvam uns aos outros. Essa é a ideia. Que o marido trate a esposa como uma rainha e a esposa trate o marido como um rei. O cônjuge precisa ser o maior promotor da vida do outro. Alguém que luta para ver o outro viver no centro da vontade de Deus e alcançar o máximo do seu potencial. Pastor, o que é o máximo do seu potencial? É viver tudo aquilo que Jesus sonhou para você. Amém? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, muitos às vezes enganam, né? Porque para conseguir casar, anda todo cheiroso, bonito, faz de tudo, qualquer coisa, aí casa, vira um trumbuco. E a Bíblia diz que não, a partir de que casa tem que procurar agradar o cônjuge. Amém, queridos? A fé precisa transformar as nossas relações dentro de casa. Outro dia, a gente conversando lá em casa, a gente acabou falando um pouquinho mais alto, e o meu filho correu e botou uma mão na boca de cada um, meteu no meio, ele tem 2 anos de idade, botou a mão na boca de cada um, e ele disse, de culpa, pai, de culpa, de culpa. O que nós estamos passando de imagem para os nossos filhos? O que nós desejamos que eles tenham o mesmo tipo de família que nós temos hoje? Se a resposta é não, então nós temos que melhorar como família. Mas se você errou e já transmitiu uma mensagem errada, então peça perdão a Deus e Jesus te perdoa. Ensine eles e diga, olha filho, eu errei. Mas o certo seria ter procedido dessa maneira. E eu peço que você não cometa os mesmos erros que eu e você vai estar consertando o futuro dos teus filhos, amém? Consertando. Sabe, não é sadio filhos que moram com os pais ainda, né? Filhos que começam a ignorar os pais, tratar os pais como idiotas, por causa dos amigos e até por causa da célula. Está errado, porque a sua fé precisa atuar pelo amor e mostrar para os teus pais que a fé te tornou alguém mais amoroso e agora você trata eles melhor. Que fé é essa que faz você ser ruim para os seus pais? Essa tua fé está com problema? Porque a tua fé, ela tem que te levar a manifestar amor. E se você ainda mora com os teus pais, essa tua fé tem que te levar a manifestar amor para eles. Amém? Ah, pastor, mas tu não sabe quem é meus pais. Então ore por eles, clame por eles. Eu sei que tem situações que são bem complicadas mesmo, às vezes. Não estou lembrando nenhum caso específico, mas eu sei que na vida às vezes existem casos difíceis. Clame a Deus por ajuda, clame a Deus por solução. Mas não use a sua fé e as coisas de Deus como um motivo para tratá-los mal. Amém? Sabe, essa pandemia levou muitos a pensarem na sua vida, porque essa é uma das características que nós temos diferente dos animais. Nós conseguimos ter consciência e
pensar a respeito da nossa própria vida, das nossas próprias atitudes, nós pensamos na nossa própria existência. Olha que coisa interessante. E ela tem nos levado a pensar que talvez alguns vão ter que reorganizar seu tempo porque perceberam que tinham pouco tempo ou para os cônjuges ou para os filhos. E não estavam dando, às vezes, amor, carinho, educação. Talvez tenhamos que repensar até a nossa maneira de executar o ministério. Porque se nós tivermos uma fé que nos leva a trabalhar, ou fazer coisas ministeriais, mas não tivermos tempo para cuidados da nossa casa, essa fé está falhando em se manifestar com amor. Porque nós temos que começar por dentro de casa. É incrível como os filhos prestam atenção na gente. Meu filho, quando quer me passar o Miguel, ele entra no escritório, aponta para o computador e diz, culto. Ele sabe que eu não vou brigar com ele, né? Ou então, quando ele vê que eu estou meio assim, ele corre, pega a biblinha dele e bota, pai, né? E chama, ó. Leão, e aí tem a Arca de Noé, né? Leão papai, leão mamãe. Vai me mostrando. Porque ele já entendeu que tem coisas que são importantes para mim. Eu estou imprimindo fé no coração dele. O que você está imprimindo no coração dos seus? O que os teus filhos veem que é importante para você? O que eles percebem que você... O que o teu cônjuge vê que é importante para você? Se teu cônjuge não é convertido ainda, às vezes, a pessoa vendo como a fé te tornou uma pessoa mais amável, mais querida, possa ser o caminho para tocar no coração dele, ou para tocar no coração dos teus filhos e trazer salvação sobre eles. Os nossos filhos jamais podem ficar em último lugar. Nós não podemos ter tempo para todo mundo e não ter tempo para os nossos filhos. Isso é um erro, isso está errado. Nós não podemos ter tempo para todo mundo e não ter tempo para os nossos cônjuges. E, sabe, vou ser sincero com vocês. Eu conversando com a pastora, e eu disse para ela assim, eu sei que eu tenho que pregar essa mensagem hoje, mas às vezes eu me sinto tão indigno de pregar essa mensagem, porque eu sei que eu tenho tanto para melhorar ainda como marido, como pai. E continuei orando e tipo naquela, Deus, será que não dá para mandar outra hoje? E o Senhor confirmou que era isso que Ele queria que a igreja ouvisse hoje. Nós precisamos amar nossa casa. Nós precisamos amar aqueles que estão perto de nós. Deixar a família em último lugar mostra que há um lapso entre a sua fé e a manifestação dela, que é o amor. E esse de deixar a família por último é o que acabou Davi fazendo. Davi foi uma das pessoas mais incríveis que já pisou nessa terra. Mas era um péssimo pai, um péssimo marido. Ele era muito bom por fora. Diz a Bíblia em 1º livro dos Crônicas 16:43, 1 Crônicas 16:43, então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para sua casa abençoar a sua família. Então eles trouxeram a Arca da Aliança, festa, estavam felizes, porque no Antigo Testamento era ali que estava a presença de Deus. E festa, e sacrifício, e Davi deu bolo para o pessoal, e fez churrasco, porque o sacrifício queimava a carne. E aquela coisa arada e tal, e festa, e música, e dançou tanto, começou a tirar os casacos tudo, as roupas de rei, e foi dançando bem faceiro. E foi aquele festerê. Aí foi um embora, foi o outro embora, foi todo mundo embora. Quando foi todo mundo embora, vou lá em casa abençoar minha família. Daí ele vai abençoar a família. Daí a esposa briga com ele, né? É porque tu estava lá dançando sozinho, parecia um... Ela errou. Muito. Mas será que Davi não errou também? Será que Davi também não pisou na bola? Sabe, outro dia escutando uma pregação desse texto do pastor Lauro Jair, lá de Brasília, e ele me fez ver que, poxa, o cara compunha canções que até expulsava demônio. Davi tocava, o demônio fugia da música, da adoração de Davi. Olha que coisa incrível. Aleluia. Já pensou? Tem um endemoniado aí, peraí.
Eu não lembro de ter algum lugar na Bíblia onde Davi aparece tocando com a família. Triste, né? Poxa, ele não podia ir lá fazer uns salmos com a família, tocar com a família, né? Quem sabe, não quero julgar porque eu não estava lá para saber o resto da história, mas e se ele talvez estivesse insistindo mais com Mical, e vamos lá, Mical, dançar junto para Deus, sei lá. Uma das piores tragédias familiares que eu já ouvi falar, não é nem só na Bíblia, é de todos os tempos, de todas as histórias, é a vida familiar de Davi. Uma tragédia, tragédia. A família de Davi teve adultério, teve estupro, teve incesto, teve assassinato, teve traição. Tudo isso aconteceu. E eu estou falando só daquela família assim, né? Marido, mulher, filhos. Tudo isso aconteceu. Eu nunca vi uma família que tivesse adultério, estupro, incesto, assassinato e traição. Por mais trágico e terrível que isso seja, tem duas coisas interessantes que essa tragédia de Davi nos ensina. Uma é que nós não podemos deixar a família em último lugar. Nós temos que dar valor para a nossa família. E a outra é que Deus perdoou Davi. É verdade. Isso foi terrível para a vida dos filhos dele. Décadas Davi passou chorando pelos seus erros familiares. Décadas. Noites e noites. Você vai encontrar salmos de Davi, onde você, lendo o salmo, você percebe que a alma de Davi estava em frangalhos. Ele sofreu, ele terrivelmente sofreu por causa dos erros familiares dele. Mas Deus perdoou ele, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus pelos seus erros, ele se arrependeu. Ele confiou que Deus era capaz de perdoá-lo. Porque o que acontece é que às vezes algumas pessoas elas têm uma fissura familiar, um problema familiar tão grande, que elas mesmas não se perdoam mais. E elas não conseguem mais viver, elas só continuam a sofrer. Porque elas não conseguem perdoar mais elas mesmas. Então a vida vira só um martírio. Mas Davi conseguiu aceitar, quando se arrependeu, o perdão de Deus e conseguiu dar continuidade à sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Querido, então, você errou, misericórdia, não podia ter acontecido isso, mas aconteceu. Peça perdão para Jesus. E aceite o perdão de Jesus. Aceite uma nova chance. Aceite uma nova chance sobre você. Aceite, receba o perdão de Jesus e começa a construir uma nova história daqui para frente. Aleluia! Amém! Começa a construir uma nova vida, uma nova história daqui para frente. O diabo tenta prender as pessoas que caíram, como Davi caiu. Davi adulterou. Davi mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Um filho de Davi estuprou a irmã. Aí o outro irmão matou aquele irmão que havia estuprado a irmã. Aí depois o filho se deitou com a mulher do pai. O filho de Davi. Terrível. E Davi teria muito mais motivos do que você para dizer assim, não tem mais jeito. Agora, o que me resta é sofrer o resto dos meus anos por essa desgraça. Mas Davi conseguiu levantar a cabeça. Davi arrependeu, chorou amargamente, sofreu consequências. Mas Davi levantou a cabeça e aceitou que Deus o perdoava. Ele aceitou, ele recebeu e ele conseguiu seguir a vida em frente. Você aceita o perdão de Jesus sobre você? Alguém aqui aceita o perdão de Jesus? Você recebe o perdão de Jesus? Aleluia. Dá glória a Deus pelo perdão de Jesus. Jesus perdoa os teus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O diabo é um acusador. Esse é o nome dele, acusador.
Ele está sempre tentando fazer você se sentir culpado por algo que Jesus já te perdoou. Porque fazendo você se sentir culpado, ele consegue te prender naquela dor, e te prendendo naquela dor, você revive aquilo todo dia e patina e não consegue sair dali. Você se auto-sabota e se acha não merecedor de sair daquele lugar. Mas Jesus te perdoa, e Jesus diz: das suas transgressões não mais me lembrarei, aleluia. Não me lembrarei. Diversos lugares da Bíblia o Senhor nos mostra que quando você se arrepende de verdade dos seus pecados, recebe o perdão do Senhor Jesus, Ele não lembra desse pecado e Ele te libera para ir para frente, para avançar. E em nome de Jesus, é hoje que você rompe esse buraco, esse fosso familiar que você se colocou, e você é liberto por Jesus para seguir em frente, amém? Você hoje é liberto por Jesus para seguir em frente. Não se martirize mais. Os seus pecados não mais me lembrarei. Deus é tão poderoso. Ele pega Raabe, você tem essa história na Bíblia que ela era uma prostituta. E ele perdoa ela. E ela casa com um dos príncipes de Israel. E Jesus depois nasce da genealogia dela. Porque Jesus não lembrava mais dos pecados dela. Você entende isso? Deus pega de Davi, que teve todos esses problemas na família, e Deus traz Jesus depois a partir da genealogia de Davi. Porque dos seus pecados não mais me lembrarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Noé ficou bêbado e amaldiçoou seu filho. E daquele filho que ele amaldiçoou, surgiu uma geração de cananeus que foram os inimigos do povo de Deus. Noé errou. Deus perdoou Noé, sim, ele se arrependeu, Deus perdoou. Veio muita desgraça através daquilo, mas Deus perdoou. Pastor, então para que contar essa história? Para te dizer sobre o que você errou até aqui, arrependa-se e peça perdão. Mas para alertar, faça tudo o que for possível para não errar mais daqui para frente, porque os nossos erros, eles têm consequências. Entende? Jesus te perdoa? Sim. Você vai seguir em frente daqui? Sim. Mas por favor, se esforça para errar nada, ou pelo menos o menos possível, daqui para frente. Amém? O grande juiz de Israel, Samuel, o grande homem correto, juiz de Israel, diz a Bíblia que depois teve filhos que o povo considerava corruptos. Seria como hoje, né, pegasse, por exemplo, lá o Deltan Dallagnol, né, o ícone da Lava Jato, e os filhos dele depois aparecessem como corruptos no nosso meio. Nós íamos dizer: meu Deus, o cara fez tudo aquilo na Lava Jato e depois os filhos não se tornaram eles mesmos corruptos. Samuel veio e julgou Israel e colocou as coisas em ordem. E depois o povo disse: não, os filhos dele... Dá a entender, você olhando ali, que alguns talvez até aceitavam grana para torcer o juízo. Porque Davi cuidou do seu serviço, do seu ministério, mas não cuidou da casa. E os da casa não tinham o mesmo coração que ele. Então o negócio é você ter uma fé que se manifesta através do seu amor, e pelo amor transforma os que estão ao redor em mais parecidos com Cristo. É ter uma fé que através do seu amor e serviço faz com que as pessoas da casa queiram ter a mesma fé que você professa em Cristo Jesus. Aleluia. Ame seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Não vou dizer para dar beijinho agora que está todo mundo de máscara. Sirva uns aos outros, começando pelos de dentro da própria casa. Não vamos encenar personagens nas células e no culto. Nós vamos ter famílias maravilhosas. Nós vamos ter famílias maravilhosas. Quem pode dar um amém? Nós teremos famílias maravilhosas. Nós temos famílias maravilhosas em nome de Jesus. E as nossas células serão maravilhosas porque elas serão uma extensão dessas famílias maravilhosas. Glória a Deus.
Os nossos discipulados, os nossos GDs serão maravilhosos porque serão uma extensão das nossas famílias maravilhosas. Aleluia! Deus hoje traz restauração. Jesus, Ele te ama e Ele te dá a oportunidade para recomeçar. E aí, como é que está a sua família? Ruba, me ajuda com o violão aqui, por gentileza, ou talvez o teclado também. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Comece pedindo perdão para Jesus. Feche os teus olhos. Esse é um momento muito importante na tua vida. Famílias estão sendo transformadas. Quem sabe hoje é o dia que através da tua decisão vai mudar o destino dos teus filhos, vai mudar a história dos teus filhos. Talvez através do que Deus está fazendo, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração e através do que Ele está fazendo na tua vida hoje, vai mudar o restante da tua vida. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Através do que o Espírito Santo está ministrando contigo nessa noite. Feche os teus olhos. Se você quiser, você pode curvar sua cabeça, ou você pode se ajoelhar, ou ficar de pé, enfim. Mas essa palavra mexeu contigo? Se essa palavra mexeu contigo, comece pedindo perdão para Jesus. Por acaso tem alguma coisa nessa palavra, você percebeu que precisa pedir perdão para Jesus? Peça perdão para Jesus. Se você tiver que chorar, agora chore. Se você não está à vontade no lugar que você está e quer ir para algum cantinho, ou quer vir aqui na frente para ficar mais à vontade, se tiver que chorar, agora chore. Arrependa-se. Como é que você tem tratado as pessoas ao teu redor? Teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai. Ou quem sabe são de erros do passado. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Nós erramos, nós falhamos, nós não temos sido tudo aquilo que deveríamos já ser. Perdoa-nos, Deus. Se tem algum ente seu aqui hoje para quem você precisa pedir perdão, pode fazer isso agora. Talvez você quer pedir perdão por alguma coisa, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Você que está em casa, talvez queira fazer isso com alguém da sua casa, pode fazer agora. Deixa o Espírito Santo trazer à sua memória situações das quais você se arrepende e pede perdão para Ele nessa noite. E uma vez que você pedir perdão arrependido, esqueça isso. Não carregue mais esse fardo. Coloque para fora hoje por uma última vez pedindo perdão para Jesus e não carregue mais esse fardo. O perdão de Deus é uma coisa sobrenatural. E o Espírito Santo de Deus está fazendo entrar dentro de você agora
esse perdão, essa libertação, você está sendo liberto desse peso. E será como uma bola de ferro, uma cadeia que você carregava. Você está sendo liberto nessa noite. Agora, em nome de Jesus, cadeias de prisão caiam, cadeias de culpa caiam. Jesus agora está te libertando do fracasso. Esse fracasso ficou no passado. Você começa a construir uma nova história daqui para frente. Esse peso de culpa já é do passado. O Espírito Santo te enche para começar uma nova história daqui para frente. Isso que começa a entrar no seu coração, essa sensação estranha, o Espírito Santo trazendo um sinal físico da fé que Ele está te enchendo. O Espírito Santo está te enchendo com fé para um recomeço das coisas em casa. Mesmo Deus cura nossas enfermidades físicas, mesmo Deus que restaura tantas áreas da nossa vida, é o Deus que nessa noite restaura o teu coração, restaura a tua casa, a tua família. Se você quiser, pode abrir os olhos um pouco e olhar para cá. Sabe, o processo de cura, às vezes, ele dói. E depois de fazer a cirurgia no meu joelho, de fazer fisioterapia, tinha dia que dava uma raiva dos fisioterapeutas, porque às vezes eu estava sem dor em casa, eu ia para a fisioterapia, eu voltava com dor. Estava dirigindo, e quando eu saía da fisioterapia, eu saía com o meu pé assim, mal conseguia apoiar em cima do acelerador. Porque a cura é um processo que não termina na hora da cirurgia. Ela continua na readaptação. O Senhor hoje operou você, curou teu coração, curou você de traumas familiares. Mas agora você tem que readequar a sua vida. Você tem que reaprender a ser uma família de acordo à vontade de Deus. Então, se surgirem momentos difíceis nos próximos dias, não joga a toalha. Não chuta o pau da barraca. Você está em fisioterapia. Não significa que o que aconteceu aqui não aconteceu de verdade. Aconteceu, creia. Mas agora você tem que reaprender. Eu tive que reaprender a caminhar. Eu jogava todo o peso só na perna esquerda. Eu tive que reaprender a caminhar. Você tem que reaprender. Nós temos que reaprender a viver como família, segundo os princípios de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa igreja. Se você pode, levante as suas mãos assim para o alto, como quem recebe de lá um presente. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 em suas vidas. Para que maridos amem as esposas e as sirvam. Para que esposas amem os maridos e os sirvam. Para que a nossa fé seja tomada e legitimada, tomada por verdadeira e legitimada, através das nossas manifestações de amor e serviço. Pai, eu abençoo essa igreja, para que os da casa sejam os primeiros a ver a diferença, para que os que moram juntos sejam os primeiros a ver a diferença. Espírito Santo de Deus, toca sobre essa igreja, libera sobre nós dessa tua unção familiar. Esse é o dia da restauração, esse é o dia da transformação. Não jogue mais a toalha, não deixe mais o diabo te enganar. Siga daqui para frente em nome de Jesus. Amém e amém. Que
Deus te abençoe, querido. Você possa voltar ou permanecer na sua casa. A graça e na paz do Senhor Jesus. Lembrando que o nosso próximo culto será online. Lembrando que temos ali livraria e biblioteca. E que você pode conhecer o nosso curso aí. Deus te abençoe em nome de Jesus.